Gente, olha só essa história. Uma discussão entre um motorista de aplicativo quase terminou em tragédia. Tudo foi flagrado ali por câmeras de segurança, a gente vê agora. O Oliveira colocou na tela pra gente. Repare no homem subindo na calçada quando de repente, meu Deus, não dá nem pra dizer que foi um acidente, foi completamente intencional. Repara no destaque agora. A vítima caminhando pela calçada, ele pisou no meio-fio, foi atingido pelo motorista do carro branco. O que aconteceu para esse acidente? Não dá para dizer um acidente aconteceu, né? Isso foi provocado. O que aconteceu para que esse homem avançasse contra esse senhor que está subindo ali na calçada e é acertado em cheio? E o pior, fica ali no chão e o motorista do carro vai embora. Vamos entender melhor essa história junto? Vamos agora para Lusiânia, onde está o repórter Marcos Santos, que tem mais detalhes para a gente. Para começar, Marcos, nada vai justificar, mas na cabeça desse motorista, o que provocou esse momento de fúria, de raiva, para ele invadir a calçada e atropelar esse homem que momentos antes estava dentro do carro dele? Olha, isso mesmo, Michael. Eu começo dizendo que de fato não foi um acidente, porque como as imagens mostram, em primeiro lugar, bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no nosso SBT Brasília, como as imagens mostram, esse homem tinha o objetivo de fato de atropelar esse homem que estava passando ali, que desceu logo do carro dele, né? Explicando toda essa história para quem nos assiste. Tudo começou ali no sábado, por volta ali de 11 horas da noite. O homem que foi atropelado, que aparece aí nas imagens, ele foi identificado como Carlos Alberto. Ele tem 54 anos e ele estava indo buscar a esposa na loja dela, ali em Lusiânia. Pediu um Uber, entrou dentro do Uber e a partir daí ele falou para o motorista que o motorista, na verdade, desembarcou ele em um local errado. A partir daí os dois conversaram, ele tentou pedir para arrumar a localização aí, mas o motorista negou, pediu para ele sair do carro. A partir daí o passageiro, indignado, bateu a porta. Claro, isso não justifica nada, mas ele bateu a porta do carro e saiu. Depois disso, esse motorista que aparece no carro branco, ele voltou e atropelou o senhor Carlos Alberto, Michael. Tudo isso por volta de 11 horas da noite. O detalhe, ele atropelou e fugiu como se nada tivesse acontecido. Fugiu como se nada tivesse acontecido. O vídeo, é claro, mostra ali o momento que, inclusive, ele passa ali pela calçada, sobe na calçada e depois é atropelado. Ele foi jogado ali a uma distância de mais ou menos 5, 6 metros, Michael. O impacto foi tão forte que ele teve alguns ferimentos ali internos, né? Muita dor na barriga, inclusive ele está internado no hospital de Lusiânia nesse momento. Em primeiro lugar, ele foi levado para a UPA da cidade e depois levado para o hospital de Lusiânia. Teve uma fissura na costela e alguns problemas ali, teve acúmulo de líquido no pulmão. Para esclarecer todos esses detalhes, Michael, nós estamos aqui com a senhora Ana Virgínia. A senhora Ana Virgínia é irmã do seu Carlos Alberto, ela que inclusive está à frente de todo esse caso. O caso aconteceu, foi no sábado, né, que a senhora falou? Foi no sábado por volta de 11 horas da noite, mas a partir hoje, quarta-feira, a gente pode até ficar meio surpreso com a distância entre sábado e quarta, mas a senhora Ana Virgínia, ela estava preocupada com a saúde do irmão, então por isso deixou um pouquinho ali, mas agora denunciou o caso de fato. Nós inclusive estamos aqui na Polícia Civil de Lusiânia. E senhora Ana Virgínia, obrigado por estar conversando com a gente, né? Em primeiro lugar, a pergunta que eu faço, como que está seu irmão agora? Olha, no momento ele está internado no Hospital Regional de Lusiânia. Ele ainda está com muitas dores no peitoral e na coluna. Não consegue se locomover, então ele não tem movimento nenhum, porque devido ao forte impacto que ele recebeu, ele estava até sobre oxigênio para a respiração dele e com muita dor ainda. Muita dor. A senhora falou que nos primeiros dias ele não estava conseguindo nem andar, né? Não estava sentindo as pernas. Como é que foi a senhora ouvir tudo isso? Sim, nas primeiras 48 horas ele não estava sentindo as pernas dele. E aí a gente ficou muito desesperado, porque ele não sentia as pernas. Aí, graças a Deus, na segunda-feira ele começou a movimentar a perna, mas ele não consegue se locomover. Ele hoje está na cama do hospital, ele tem que tomar banho na cama, fazer tudo na cama, porque ele não consegue movimentar nada da cintura para baixo, do forte impacto que ele recebeu da batida. E assim, a gente, claro que a atitude do seu irmão ali em bater a porta talvez não seja correta, mas a atitude de atropelar ele na sequência é pior ainda, né? Sim, também concordo com você.
meu irmão não devia ter batido a porta do carro do menino, mas ele logo em seguida procurar ele para tentar matá-lo, isso é uma tentativa de homicídio que ele fez, né? Não justifica, porque no aplicativo meu irmão colocou o endereço correto da loja, mas a geolocalização do Uber levou ele para o endereço antigo da loja. E quando ele tentou mostrar para o menino que o endereço atual estava diferente da geolocalização, o menino do Uber não quis conversar e pediu que ele se retirasse do carro. E aí foi quando meu irmão, indignado com aquilo, saiu do carro batendo na porta. E aí meu irmão seguiu para a loja da minha cunhada, atravessou a rua e estava seguindo para a loja para buscar ela. E ele vai dar a volta atrás do meu irmão para fazer essa tentativa de homicídio, que é uma tentativa de homicídio, né? E quando a senhora soube de tudo isso, que de fato tinha acontecido com o seu irmão, quando a esposa dele soube também, qual foi a reação de vocês ali na hora? Olha, para te dizer a verdade, até então, assim, eu estava só com o relato dele, mas não tinha essa dimensão. Quando eu recebi ontem o vídeo, porque eu peguei o vídeo ontem, você entendeu? Que eu assisti aquele vídeo, eu fiquei estarrecida, porque, gente, ele podia ter morrido, ele podia hoje estar numa cadeira de roda, sabe? Então, são duas vidas que podiam estar destroçadas por causa de um desentendimento idiota, por causa de uma geolocalização. Eu acho que as pessoas têm que ter mais paciência e conversar umas com as outras. Não é agindo imprudentemente, igual o motorista do Uber fez com ele. E, Michael, eu posso passar a sua pergunta para ela, tá? Começar agradecendo a participação da Ana aqui com a gente, mas o que eu queria era reforçar para quem está em casa. Vocês estão entendendo que essa cena, Oliveira, pode até manter na tela, por favor. Essa cena toda aí é por conta de uma localização que não bateu no lugar certo, que o motorista, já com o estopim ali extremamente elevado, não quis nem escutar o passageiro de que, olha, gente, não é aqui. Aí o passageiro desce, bate a porta um pouco mais forte e aí a pessoa se acha no direito de pegar o carro e jogar em cima. Ele joga, não tem outra explicação. Ele joga o carro em cima da vítima que está ali na calçada. Beleza, ele começou andando pela rua, mas na hora em que o carro atinge, de novo, olha lá, olha comigo. 2, 3 passos, mais ou menos uns 2, 3 passos da calçada, no que ele pisa no meio-fio, o carro invade a calçada. Não dá para dizer que foi um acidente, que foi sem querer, porque olha, o carro vai em cima e desvia e vai embora. E aí a justificativa é uma batida de porta. Ah, pelo amor de Deus, cadê a paciência das pessoas? O estopim está cada vez mais curto. Gente, a gente precisa ter noção que, às vezes, um momento ali de raiva, de ira desse motorista, a gente já está falando com a Ana, não de uma tentativa de homicídio, mas, infelizmente, ela poderia estar enterrando o irmão dela agora. A gente está falando de uma situação tão grave, o carro, querendo ou não, ele pode sim virar uma arma. Aonde que as pessoas vão parar dessa forma, em que uma batida de porta vira motivo para você tentar matar alguém? Repassa para ela a nossa indignação, Marcos, e a pergunta que eu faço é, o que ela espera de uma situação como essa? Tanto é que ela está na delegacia agora, que é justamente para não deixar esse caso passar impune. Isso mesmo, Michael. Ela está aqui na delegacia de Lusiânia, veio trazer novas informações para a polícia, inclusive trazer o vídeo que nós divulgamos aqui também. Ela, inclusive, disse para a gente que conseguiu áudios desse homem falando que pensou que o irmão dela ia bater nele após o que tinha acontecido ali. Senhora Ana Virgínia, o nosso apresentador Michael perguntou para a senhora, o que a senhora espera agora que seja feito daqui para frente? Olha, eu espero, sim, que a justiça possa ser feita, porque o que o motorista fez foi muita irresponsabilidade, porque ele, ao todo momento, a intenção dele era matar meu irmão. Você pode ver no vídeo que ele vem, sobe na calçada para poder atingir meu irmão e segue adiante. Ele não tem um momento de êxito, né? Em nenhum momento ele tem um êxito dele. E tipo assim, e que os motoristas possam prestar mais atenção, que às vezes também não é culpa só do passageiro, do endereço estar batendo errado. Né? Tem a geolocalização, que às vezes está mudando e não está atualizando. Porque se ele tivesse escutado ele, para ele mostrar o endereço, ele podia até entrar em um acordo, tipo assim, de uma nova corrida, né? Não
acontecer uma coisa dessa só por causa da geolocalização do Uber, né? A senhora falou também dos áudios, né, que a senhora recebeu agora, há pouco mais de 5, 7 minutos, desse motorista mandou para alguém falando que pensou que seu irmão ia bater nele, né? Sim, porque a gente estava escutando uma conversa que ele estava alegando que o meu irmão bateu no rosto dele durante a discussão dentro do carro. Seu irmão negou tudo, né? Meu irmão negou. Na hora que eu escutei a conversa, eu liguei para o meu irmão e falei assim, perguntei para ele, ele falou, não, isso não aconteceu. Quando ele mandou eu sair do carro, eu saí e bati a porta. Aí uma pessoa que era conhecida falou assim, olha, eu tenho uma informação aqui, porque ele conta a história e a conversa é meio diferente. Vou mandar os áudios para você mesmo escutar. E é como eu mandei para você. No áudio, ele fala que ele ficou com medo que meu irmão fosse agredi-lo e mandou sair do carro, né? Em momento nenhum, meu irmão agrediu ele. Com você, Maicon. Me desculpe, sinceramente. Oliveira, pode manter a imagem na tela? Porque ouvindo o relato aqui, ele pensou que ele ia agredir. Vamos ver a imagem de novo? Como que a vítima tá? A vítima tá de costas, caminhando ali, ó. De novo, esse é o momento. Caminhando de costas, indo na direção contrária do carro. Tá achando que ia agredir. Pelo amor de Deus, que conversa mais fiada que essa. Se aconteceu lá atrás, beleza, pode ter acontecido. Não estou descartando 100% essa possibilidade. Cabe à polícia investigar. Mas olhando ali, o momento em que ele vai para cima com o carro, a vítima não está oferecendo nenhum risco, não está nem agressiva ali. A vítima está de costas, indo embora, provavelmente tentando dar um jeito de chamar outro carro para chegar no destino que ele queria. Mas dizer que, eu achei que ele ia bater em mim. Para, né? Conversa mais fiada, a vítima está de costas andando para o outro lado, não tem... Essa conversa não bate. O Marcos está ali conversando agora justamente com a irmã, a Ana, que gentilmente decidiu conversar com a gente. Para quê? A gente traz um caso como esse, não só para explorar essa situação, mas para fazer um alerta, gente, para chamar a atenção. O estopim das pessoas está cada vez mais curto. A gente está falando de um caso que, felizmente, o irmão dela está no hospital agora, se recuperando bem. Mas a gente podia estar aqui seriamente falando de uma pessoa que perdeu a vida, que ficou numa cadeira de rodas, ele ainda está passando por exames. Até poucos momentos atrás, estava entubado respirando com a ajuda de aparelhos. Por quê? Por conta de um estopim curto, de uma batida de porta. E o que a gente espera, claro, é uma punição exemplar num caso como esse, Marcos. Porque, infelizmente, tem se tornado frequente as pessoas agirem ali de forma irracional. Eu estava no calor da emoção. Vai poder virar justificativa para tudo que a gente quiser agora. Eu não pensei, foi no calor da emoção. Não dá para aceitar um caso como esse. Não dá para aceitar e a gente traz para servir de exemplo. E eu quero voltar aqui com o Marcos depois para falar, olha, a Polícia Civil entendeu que ali foi um crime, que ali ele colocou em risco a vida desse passageiro, para servir de exemplo, para que outras pessoas pensem, acho que não vale essa dor de cabeça, não vale tentar tirar a vida de alguém, né, Marcos? Realmente, Maicon, nada justifica a atitude desse motorista ali. Uma batida de porta ocasionou esse atropelamento, né? Esse homem, inclusive, atropelou, fugiu como se nada tivesse acontecido. Inclusive, as investigações já começaram por parte da polícia. Esse homem ainda não foi localizado nesse primeiro momento, mas os policiais já estão nas ruas tentando encontrá-lo, Maicon. O destaque que a gente faz é justamente esse. No trânsito, muita gente fica ali, acontece alguma coisa, estão no calor da emoção ali e agem de forma irracional, como você muito bem disse. Então o que a gente reforça é isso. Aconteceu algum acidente, alguma coisa, uma batida, a pessoa tentar manter a calma ali e nada justificar uma ação como essa, ou até mesmo o pior. Nós já mostramos outros casos aqui no nosso jornal, no SBT Brasília, de pessoas que se desentenderam no trânsito, brigaram, partiram para as vias de fato, mas nada de fato justifica. Aconteceu um acidente, tenta ficar calmo ali. Eu sei que é quase que impossível, né, tentar ficar calmo em um acidente como esse, um acidente não, um atropelamento como esse, né? Mas a pessoa tentar ficar calma é a melhor situação para tentar resolver um problema, né, Maicon? Eu já consegui os áudios, já passei para a nossa produção também, daqui a pouco a gente pode estar divulgando aqui. E senhora Ana, eu queria só que a senhora trouxesse um pequeno detalhe a respeito desses áudios, né? A senhora falou que esse homem de fato falou que foi agredido pelo seu irmão, mas a senhora disse que foi o contrário, né? Sim, porque quando eu fiquei sabendo dessa história, eu procurei meu irmão e perguntei para ele, falei assim, olha, durante a discussão de vocês, você chegou a dar um tapa nele? Ele falou, não, em momento nenhum aconteceu isso. Quando eu tentei mostrar para ele o endereço, ele
disse, não quero ver, e saia do meu carro. E imediatamente ele saiu e bateu a porta. Inclusive, num dos áudios, ele está afirmando que como a gente quisesse fazer justiça com as próprias mãos. Jamais a gente pensou numa coisa dessa. Mesmo porque a gente só está agora fazendo as denúncias, porque a gente primeiro estava se preocupando com o meu irmão, com a saúde dele, para depois vir procurar a justiça, para que a justiça faça as investigações e que o responsável seja, né, responsabilizado. Nada de justiça com as próprias mãos. O que os policiais falaram para a senhora? Que a senhora veio até aqui, né? Já tinha registrado a ocorrência, passou as novas informações. O que eles falaram para você? Olha, ele ficou muito impressionado com os fatos, porque o vídeo é muito chocante. E eles falaram assim, pode ficar tranquila que a gente vai dar andamento, procurar o rapaz para que ele venha dar a sua versão e, né, que a justiça seja feita. Não quero nada além a mais disso para esse caso, né? Que meu irmão é um trabalhador, você imagina, ele é vendedor. Quantos dias ele vai ficar sem trabalhar? Né? Por causa de uma responsabilidade dessa. Maico, ela tocou num ponto muito importante também. O Carlos Alberto é vendedor, trabalha com vendas, então, ou seja, o tempo que ele está no hospital tentando se recuperar, está perdendo dinheiro, não está trabalhando. Eu queria até esclarecer com a senhora, ele tem quantos filhos? Ele tem 3 filhos. 3 filhos. Os filhos dependem dele para o trabalho? Não, são já todos de maior, né? Não dependem dele, não. Mas mesmo assim ele precisa do dinheiro dele, né? Precisa trabalhar ali, né? Sim, que é a renda dele, né? É do trabalho dele. Então ele tem casa para sustentar, esposa para sustentar, né? E é assim, muito triste, né? Você ficar impossibilitado assim, igual ele tá. Você imagina para uma pessoa saudável e de repente tá em cima de uma cama sendo limpado, né? Porque ele não consegue mexer nada. A senhora jamais imaginou ver seu irmão nessa situação, né? Olha, vou ser bem sincero para você. No domingo, meu desespero era tão grande que eu não quis nem ir no hospital ver ele. Porque quando meu irmão relatava que ele estava chorando porque ele não conseguia mexer as pernas, eu falei, eu ir lá eu não vou ajudar ele, porque eu vou chorar, eu vou ficar desesperar. O desespero era muito grande no domingo, achando que, né, tinha dado uma merda maior. Mas graças a Deus, né, na segunda-feira ele conseguiu movimentar a perna, mas igual eu te falei, ainda está em possibilidade de se locomover. Ele não consegue movimentação nenhuma ainda. Com você, Maicon. Marcos, eu separei um trecho aqui do áudio. O áudio ele é longo, trata de alguns pontos ali, mas só para a gente entender agora, a versão do motorista ali no início, ele contando a partir do momento em que ele vai buscar o passageiro. Aqui, ó. Ele perguntou, falou que é conhecido e que está Vê internado. um pouquinho. Eu busquei lá na Vila Portuguesa, o endereço estava lá na esquina 67, chegou lá, ele não quis, eu não sei se ele te contou, não sei como é que ele contou, né? Mas chegou lá, eu falei, onde que seria? Ele falou, é Rua Avenida Brasil, Rua 17, Loja 1, alguma coisa assim. E falou que ali era Rua Teixeira. Aí eu fui abrir os 3 pontinhos do aplicativo e falei, aqui, tá dando aqui. Logo nisso, eu perguntei se ele poderia alterar para onde ele queria. Ele não quis ajuda. Ele falou, não tem como, não sei o quê. Eu falei, não, se eu tenho como, você quer que eu altere para você? Não, você não vai mexer no meu celular. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou, você vai me deixar aqui? Eu falei, mas a localização tá dando aqui, não tem como eu te levar para outro lugar. E também não sabia nem para onde ele queria ir, entendeu? Aí ele foi, no momento ele estava sentado no meio do meu veículo. Ele, não sei se a intenção dele foi me bater, né? Só que ao descer do veículo, ele esbarrou, se eu não me engano, não sei se foi o celular que ele tá segurando, ele esbarrou na lateral do meu rosto, da parte direita. Ele desceu do carro, abriu a porta e arrebentou a porta do meu carro, bateu. Então, assim, não justifica. Bateu a porta ali, é motivo? Não dá. A gente, claro, vai seguir acompanhando. Obrigado, viu, Marcos, Ana, pela participação de vocês. A gente segue, claro, acompanhando esse caso e trazendo novas informações aqui no SBT Brasília, a primeira edição.